Olá, caros irmãos, que a doce serena paz do Cristo se faça em nossos corações hoje e sempre. Estamos dando continuidade aos nossos estudos doutrinários do Evangelho do Cristo, da doutrina dos Espíritos, e mais um capítulo do Livro dos Espíritos, capítulo 11, da lei de amor, de justiça e de caridade, que está contido nas leis morais, na terceira parte. Antes mesmo de iniciarmos nosso conteúdo, na nossa abordagem da noite de hoje, nós vamos fazer a nossa prece para nos conectarmos com o alto, com os benfeitores da nossa seara de amor, Alta de Souza, para que possamos ter clareza, inspirações, intuições, para que discorramos esse tema tão sugestivo para nós, que é a caridade conforme entendia Jesus. Como é que Jesus via a caridade? Como é que Jesus expressou a caridade? Então é esse tema que hoje vamos abordar. Então vamos nesse instante elevar nosso pensamento ao alto, buscar a sintonia amorosa com o nosso benfeitor, que nos acompanha, que nos ampara nessa jornada, e com a equipe espiritual amiga do Núcleo Espírita Alta de Souza, nesse momento de divulgação doutrinária. Vamos orar. Pai de amor e infinita bondade, Jesus, irmão de todas as horas, exemplo a seguir. Graça rendemos por mais um dia em que podemos, juntos, unidos em Teu nome, buscar compreender o Teu Evangelho de amor, para que possamos vivenciá-lo, praticando, e assim conseguimos galgar mais um degrau dessa nossa jornada evolutiva para chegarmos à conquista da paz, da harmonia, do amor que tanto buscamos em nossa realização enquanto espíritos imortais. Que Tuas bênçãos se façam sobre todos nós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, nosso tema de hoje, a caridade segundo entendia Jesus, que está no capítulo 11 da Lei de Justiça, Amor e Caridade, como falei, mas caridade e amor ao próximo. É o subtítulo desse capítulo que nos convida a refletir sobre o Evangelho de Jesus no tópico caridade. O Livro dos Espíritos ele vai nos esclarecendo da questão necessária para todo espírito de vivenciar a caridade. Esse sentimento que nos aproxima de Deus, do Cristo, esse sentimento que faz com que nós possamos viver no mundo, mas como espíritos imortais, em busca da nossa evolução. Então, o Livro dos Espíritos vai nos esclarecer a necessidade de sermos caridosos, a necessidade que temos de sermos mais fraternos, amorosos, servir a Deus. E esse serviço da caridade, que a caridade não é só material. É extremamente necessária a caridade material, mas nós temos também a busca pela caridade moral. A doutrina dos Espíritos ela é muito feliz quando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Fora da Caridade não há salvação, nós vamos perceber que os templos, as construções materiais, elas são necessárias para que busquemos em conjunto a comunhão, o entendimento do Evangelho, mas ela não é o veículo único nosso da prática da caridade. A caridade nos convida a uma vivência ampla, diária, constante, em cada oportunidade que se nos faça surgir, que se apresente diante de nós. Então a caridade ela tem seus viés. Quando vamos falar em caridade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Fora da Caridade não há salvação, e eu vou fazer a leitura para ser fiel ao tema,
Necessidade da caridade segundo São Paulo. São Paulo, nosso Paulo de Tarso, né? E o item 6 ele vai fazer a seguinte consideração, que muitos dizem, não, a música, a composição do Legião Urbana, não. A adaptação da Carta de Coríntios, né? De São Paulo, Epístola aos Coríntios, em que São Paulo fala da caridade. Então, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ou seja, ele já nos convida a compreender que a caridade é inerente à nossa condição de raça, de credo, de intelectualidade. Isso independe. A caridade é paciente, é branda e é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, lembra Paulo, diante de 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Primeira Epístola aos Coríntios, por Paulo de Tarso, ou São Paulo. Então, ele nos convida a compreender e deixa isso bem claro, o quanto a caridade está mesclada, vou dizer, inserida no amor. Então, a caridade não é invejosa, ela não é prepotente, ela não é egoísta, né? Ela está sempre buscando servir. E o servir sem egoísmo, o servir sem olhar a quem, o servir no contexto de que Jesus nos falava, de amar o próximo como a nós mesmos, mas às vezes tem pessoas que têm dificuldade com esse alto amor, e aí não consegue nem trabalhar o amor para consigo, nem para com o próximo, mas ele nos convida, depois ele faz, ama teu próximo como eu vos amei. Então, quando ele faz esse convite, ele já deixa claro o que é o amor e se a caridade é o amor em ação, como devemos praticar essa caridade. Aquela nos convida, que transformação é essa, que fora da caridade não nos salvaremos. Por quê? Porque a caridade é o amor em exercício, é o amor em ação. Então, diante desses contextos, eu vou, essa sériezinha, essa coleção que eu gosto muito, pelo médium Andrei Moreira, através do espírito Dias da Cruz, no livro Pílulas de Amor, Dias da Cruz nos diz o seguinte, no capítulo Caridade, Amor em Ação. Era justamente disso que eu estava falando agora. E diz o seguinte, vou ler alguns trechos da mensagem. Se queres alcançar a paz íntima e a tranquilidade interior, lembra-te daqueles menos favorecidos, que te solicitam as mãos generosas para o alívio, o consolo e o amparo cristão. Aqui será uma palavra amiga ou uma escuta atenta. Ali será um abraço forte no amparador. Mais adiante será a bênção do recurso financeiro, que alivia, ou do conhecimento que liberta, favorecendo a todos na qualidade de vida segundo os princípios superiores. Em todo o tempo, a caridade cristã é amor em ação, ser-te-á a melhor amiga e benfeitora, semeando bênçãos de paz e gratidão em teus caminhos que, se não recolheres hoje, com imediato efeito em teus passos, ser-te-ão depósito divino no banco da vida,
que recolherás, multiplicando pela misericórdia um pouco mais adiante. Então, dias da cruz, ele lembra o que Jesus já dizia nos seus feitos, ele lembra a questão da caridade moral e material, mas ele lembra também que a caridade ela não é um retorno imediato. Muitas vezes, nós, pela nossa condição ainda, queremos praticar a caridade e automaticamente, na nossa vigilância, querer gratidão imediata. E o grande feito da caridade é você fazer sem olhar quem e sem esperar recompensa. E esse é o nosso grande desafio. Porque muitos de nós ainda queremos fazer a caridade e termos o retorno da gratidão, do muito obrigada, né? Do Deus te recompense. Mas o feito da caridade, para que ela seja bastante expressiva, é justamente nós não termos retorno algum. É a caridade pelo prazer de praticar a caridade. É fazer o bem sem esperar recompensa nenhuma, nem mesmo uma obrigada. E eu vejo muitas vezes como para algumas pessoas isso ainda é muito difícil. Porque fazemos algo e faz, mas fulano nem agradeceu, eu fiz isso por ele. E em que nível estava o seu sentimento de caridade quando praticou o ato? Você praticou para querer recompensa ou praticou para satisfação íntima, para bem-estar, para harmonia, para que, como diz o bem que você faz, é seu advogado de defesa em qualquer canto. Então, por isso que Dias da Cruz, estou muito feliz aqui quando ele disse que vai para o livro da vida. Uma hora retornará. Então, não devemos vivenciar o sentimento da caridade, praticá-lo, esperando recompensa alguma. A caridade, como os espíritos nos dizem, ela é neutra. Você não tem que fazer buscando retorno. E isso vai ser uma consequência das nossas ações. Mas a busca é pela felicidade íntima, pela satisfação de conseguir fazer algo que nos conduz próximos a Jesus, vamos ao nosso mais próximo. Se não Deus, pelo menos a Jesus. Se não a Jesus, pelo menos aqueles irmãos que já conseguiram, na sua jornada terrena, feitos pelos quais eles se destacaram. Aí vamos dizer, Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, tem seu destaque justamente pela capacidade de amar o próximo, pela caridade, sem ostentação, sem buscar nada em troca. Aí vamos para a Madre Teresa Calcutá, Irmã Dulce, né? E tantos outros, Lutero, Martim Lutero, e tantos outros que buscaram vivenciar o Evangelho do Cristo no mais possível esforço que eles conseguiam. Por isso que se diz que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende em vencer suas más tendências. E nossas más tendências ainda nossas paixões, nossas questões materialistas. Então, muitas vezes, para alguém experienciar a caridade, para aquela pessoa é um grande desafio. Para muitos de nós, em alguns pontos, é um desafio. Principalmente a caridade moral. Porque a caridade de doar algo é mais fácil. Eu vou no mercado, eu tenho algo em casa, eu me desprendo e dou. Mas e a caridade moral? A caridade do perdão, né? Do desculpar, do compreender que aquele espírito, aquele irmão ainda está numa condição que ele não desvelou, descobriu Deus e seus ensinamentos, seu evangelho e consegue vivenciar. Como está nossa caridade nesse sentido, nossa caridade moral? De ver, estar diante daquele que muitas vezes nos faz mal, é egoísta, é indiferente, é agressivo, mesquinho.
não consegue dividir nada com ninguém, não conseguiu compreender o óbolo da viúva, como Jesus disse. Ela deu muito mais do que os outros, porque ela deu do que ia lhe faltar. Ou seja, aquele recurso ia fazer com que a alimentação dela, o pouco que ela podia levar para casa, faltasse. E ela teria que reduzir a sua alimentação. Então, dar do que nos sobra é muito mais fácil do que dar do que pode nos faltar. Então, a caridade ela vai se mostrando em vários aspectos. A caridade de ouvir, como nosso irmão Dias da Cruz falou, uma escuta, um abraço, uma orientação. Né? Kardec fez tanto isso no sentido de que, quando jovem, sabia que amigos seus de escola não tinham recursos para um reforço escolar, e ele promoveu um reforço escolar para aqueles que tinham sua habilidade, né, na área da educação bastante desenvolvida, e ele foi servir no serviço da caridade educacional. Ele ajudava aquelas criaturas com reforço escolar para que elas conseguissem absorver melhor conhecimento. Isso é um ato de caridade. Então, a caridade ela tem muitas nuances e é o que nós vamos desenvolver aqui hoje, né? A nossa capacidade de sermos caridosos. O que temos que vencer em nós ainda para vivenciar essa virtude que é o amor em ação? Então, vamos continuar no nosso conteúdo e aí nós vamos descobrindo com os amigos espirituais que vão sempre nos revelando, né, o que Jesus já dizia, mas sempre reforçando, para que possamos entender que nós somos responsáveis pela nossa evolução, pela nossa felicidade e nosso bem-estar e pela nossa salvação. Então, fora da caridade não há salvação. Vamos ver como podemos praticar esse sentimento, vivenciá-lo, para que possamos futuramente estarmos libertos de muitas dores e sofrimentos. Para que nós possamos compreender bem isso, lá no Livro dos Espíritos vem a primeira orientação. Como é que Jesus compreendia, né? Como é que Jesus falava da lei de amor, de caridade? E primeiro, a caridade bem entendida por Jesus é o primeiro ponto. Benevolência para com todos. Já conseguimos isso? Não. Nosso primeiro desafio. Indulgência para as imperfeições dos outros. Outro desafio. E perdão das ofensas. Mas, Mônica, como é que nós vamos conseguir isso? Isso é muito difícil. Isso é porque Jesus era Jesus, já conseguiu, sim. Mas Jesus foi criado simples e ignorante, como todos nós. Ele fez seu esforço e avançou. Então, o convite agora é para nós, que nós possamos fazer o nosso esforço. E o amor e a caridade são complementos da lei de justiça, nos dizem os espíritos. Ou seja, para que eu seja justo, eu tenho que amar e ser caridoso. E ainda, a verdadeira caridade é sempre, nos dizem os espíritos, a verdadeira caridade é sempre bondosa e benevolente. E está tanto no ato como na maneira como se faz. Ou seja, não basta o ato. Tem que ter a maneira como faço a caridade. Aí nós vamos lembrar daquela passagem do Evangelho, onde a senhora de grandes posses, né, se une a outras senhoras, confecciona, né, bordados para levar as pessoas mais carentes, para que não basta dar o alimento, a ajuda, mas ela fazia aquilo para que aquelas criaturas pudessem vender, né, aqueles tecidos bordados e com isso ter o seu sustento. Não se fazia dar, tinha uma ação em troca. E quando a filha pede para a mãe, para ela doar o que a mãe leva, a mãe faz, você ainda não fez nada. O despender cuidados já é um ato de caridade, ou seja, nem sempre é o material que se dá, mas o cuidado com o outro, o desvelo, ajudar a mãe ali já era um ato de caridade. E a caridade, bem praticada, como ele diz aqui, como se faz a caridade?
Ela ia sempre vestida de forma simples, deixava sua carruagem no lugar afastado, para que não viesse a humilhar aqueles irmãos que iam receber seu benefício. Ou seja, o cuidado que nós devemos ter quando vamos praticar a caridade. O cuidado em como vamos doar e a forma como vamos doar. Como serão nossas palavras, como serão nossos gestos, como estaremos vestidos. Tudo isso nos convida a uma grande reflexão. Então, quando nós vemos aí nesse momento de pandemia, né, muitos irmãos nossos passando por necessidade de alimento, mas também necessidade de atenção, de ser ouvido, passando por dificuldades emocionais, e nós vemos instituições religiosas e não religiosas, ONGs, fazendo doação de alimentos. É muito comum nós vermos uma camisa padronizada, em que todos usam. Isso é muito positivo no sentido de que eu posso ter mais recursos que o outro, eu posso ir com a roupa melhor, mas não é melhor ir de uma forma mais simples? Aquele ali padronizado não auxilia para que nossos irmãos não se sintam já diante da sua expiação naquele momento, uma expiação da pobreza, da falta de recursos, se sentirem humilhados com nossa aparência, com nossos recursos. É lógico que um carro vai ter que levar os mantimentos, mas que ele esteja em segundo plano. O que tem que estar em destaque naquele momento é a ação, é o sentimento de auxiliar, de servir, de botar o amor em ação. E daí, dando continuidade, vamos para o livro, e eu gosto sempre de trazer os livros, porque eles trazem, esse é um dos meus queridinhos, Momentos de Decisão, pelo espírito Marco Prisco, pelo médium Divaldo Pereira Franco. No capítulo 16, Você e a Caridade, Marco Prisco vai nos chamar ainda, e dentro daquele contexto de Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, a caridade jamais se acaba, ele vai dizer, chama a nossa atenção para que o egoísmo é o câncer da alma. A caridade é a terapêutica salvadora. O egoísmo agrava o mal. A caridade expunge o mal. O egoísmo encarcera. A caridade nos liberta. O egoísmo impõe. A caridade propõe. O egoísmo destrói. A caridade vitaliza. Então, diante do egoísmo disfarçado sob qualquer pretexto, coloque a caridade fraternal e operante. Você e a caridade de Jesus, defluindo pela sua vida, constitui a evidência de que o reino de Deus está ao alcance de todos, delimitando nas fronteiras do amor que vige em cada coração. Então, a caridade é o oposto do egoísmo. E o egoísmo é uma das chagas da humanidade. Então, estamos nesse momento, pelo menos aqui em Recife, em outros estados e municípios, período de frio, né? Começou o inverno no nosso calendário. Em alguns lugares é mais frio, em outros não. Mas mesmo aqui em Recife, que é quente, eu digo que aqui não tem inverno, aqui tem no mínimo uma mudança de climática, mas nós temos irmãos que se encontram pelas ruas. Nós temos famílias carentes que não têm uma quantidade suficiente de lençóis, de cobertor, né, de itens de cama, mesa e banho, ou itens de cama e banho, necessários para atender esse momento. Porque, embora tenhamos um sol aqui, as chuvas acontecem. E nem sempre essas pessoas que têm poucos itens em casa conseguem ter uma toalha sempre limpa, um lençol e um cobertor para aquecer do frio, porque nem sempre suas casas são de alvenaria. Então, nesse momento, a caridade nos convida a doar.
Então, se você conhece instituições, organizações não governamentais, né, as ONGs, que você possa levar, doar em bom estado, lembrando sempre, viu, gente, em bom estado, lençóis, toalhas, cobertores, para que possam ser direcionados a esses irmãos que se encontram nessas dificuldades, que possam fazer, né? Aí a caridade material, mas que essa caridade material vá... Os Espíritos sempre nos dizem que nós imantamos os objetos que pegamos. Então, que eles sigam imantados de amor. Então, no Núcleo Espiritual da de Souza, você pode levar lá, quarta-feira à tarde, sábado à tarde, das 14h30 às 17 horas. Nós temos uma pessoa que destina também esses itens a moradores de rua. Nós também atendemos um grupo que é morador de rua. Então, se você pode doar toalhas, lençóis, casacos, né? Meias em bom estado, pode deixar na nossa instituição. Ah, o Núcleo Espiritual da Souza é muito distante. Procure uma próxima da sua casa. Mas não perca a oportunidade de servir, de vestir alguém, de aquecer alguém. Nós já estamos vendo em alguns municípios pessoas morrendo por conta do frio, porque moram na rua. Então, se eu posso fazer essa doação, que eu faça. Que eu me desprenda desse egoísmo de acreditar que eu preciso de todas aquelas roupas. Muitas vezes eu não preciso, eu mal uso, tem roupa que não dá nem mais em mim. Então, que eu possa passar adiante para favorecer alguém que necessita. Então, os espíritos vão nos convidando a essa transformação. Então, Marco Prisco fez esse chamado aí, né? Eu vou para outra obra de Joana também, que eu gosto muito, Alerta. E Joana vai nos dizer no capítulo 12, desafio à caridade. E é um desafio mesmo. Porque a caridade material até a gente consegue fazer, mas a caridade moral, pense no nosso grande desafio, né? Então Joana vem nos dizer o seguinte: sempre que o tema da caridade seja trazido a considerações, recorda que ela é a luz da razão mantida pelo combustível do sentimento, a projetar claridade pelo caminho das sombras de quem avança em sofrimento ou limitação. A caridade resulta da irradiação do amor que jamais se exaure, ou seja, o amor é um combustível que não se apaga nunca, gente, não se acaba nunca. Estrutura-se no esforço pessoal de cada um e robustece no sacrifício de quem a cultiva, sem o que não passa de filantropia ou emoção de transitório prazer. Então a gente tem que ter muito cuidado para não ficar estagnado só a filantropia, né? E um prazer. Ela tem que ser muito mais. Ela diz que mais se engrandece a caridade, quanto mais difícil apresenta-se a circunstância por praticá-la. Como eu disse, o mérito vai muito do esforço e do tamanho do desafio. Quanto maior o desafio, maior o mérito. E ela diz aqui: por isso tem uma elasticidade imensa o seu exercício, transcendendo as doações materiais, que são igualmente suas manifestações respeitáveis. Mas sublima-se santificando quem se propõe vivê-la na área dos contributos morais. Aí ela diz: não são poucos desafios à caridade. Na condição de um enfermo necessitado de recuperação, o delinquente, pela ação infeliz de que se tornou responsável, inspira animosidade, né? Aversão da sociedade. Amá-lo, ela diz, na condição de um enfermo necessitado de recuperação, é a caridade. Então, quando nós vemos nossas situações, né, políticas, sociais no nosso país, é um desafio para nós não nos enredarmos no sentimento da revolta, a indignação. A indignação é uma coisa sadia, é normal a sociedade para que ela avance nas leis,
nas leis humanas que alcancem as leis morais, as leis divinas, mas que ela não seja um instrumento de punição, que nós não vejamos a justiça como meio de punição. Não, a justiça é um veículo de educação e reabilitação. Então ela vai dizer, sem a caridade do Pai Criador para conosco, né, prosseguiríamos no primitivismo ou retardaríamos ainda a barbárie. Ou seja, será que nós... É lógico que hoje, nos espíritos, hoje é o nosso melhor momento. É a nossa melhor versão. Já consegui vencer muita coisa em mim. Graças a Deus. Pelo nosso esforço, enquanto espírito, vencemos. Mas eu lembro sempre que os espíritos nos dizem que nós estamos aqui pagando 1/10 da nossa vida. 1/10, não é? Então, como estamos nós na nossa condição? Hoje eu não sou mais criminoso. Será? Depende do que entendemos como crime, segundo nos diz Emmanuel, que disse a Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. Eu gosto sempre de repetir isso. Quando o Chico perguntou, Emmanuel, quem é o criminoso? Ele faz todo aquele que foi descoberto. Enquanto não se é descoberto, nós somos seres respeitáveis, apresentáveis. Será? Será que nossa consciência, quando deita, né, à noite, que vai repousar, que deita, a nossa consciência está tranquila com as nossas ações? Será que já vencemos em nós o egoísmo, o orgulho, a maledicência, né? Os maus hábitos construídos que prejudicam a nós, ao próximo e à sociedade? Então é muito interessante quando ela nos lembra que nós já fomos esses espíritos falidos em muitas outras encarnações. E a misericórdia do Pai agiu para conosco, nos deu uma outra oportunidade. Então, por que não ter um olhar de compaixão com esses irmãos? Não é ser conivente com seus erros. Se cometer um erro, existe a justiça humana que vai julgá-lo, avaliar seus atos pelas leis humanas. Mas que nós não possamos emitir sentimentos ruins, nos controlar. Eu sei que é difícil, não estou dizendo que eu faço isso não. Eu ainda pego, às vezes, tendo que me vigiar nisso, para não, diante do que a gente vai escutando enredado, né, nos meios de comunicação, nas nossas conversas com amigos, como nós estamos lidando com isso. Como estamos nos permitindo, diante de conversações, usar o nosso verbo, o nosso raca, como disse Jesus, ao falar de nossos irmãos, né, equivocados. A caridade, porém, alimenta a vida e impele para a paz. Não olvide que a caridade é o amor que se expande e o amor retorna em forma harmonizadora. Muito bom isso que Joana nos diz. Ou seja, o amor que praticamos através da caridade um dia retorna. Ele é um combustível que vai nos impulsionar sempre para frente, para o bem, para a nossa melhora. É o nosso desafio de cada dia. O perdão está dentre um deles, né? Então é muito importante que estejamos buscando sempre nos vencer a cada dia. Lembro sempre, nós não estamos aqui para vencer o outro, para ensinar, a não ser que tenhamos como oportunidade bendita receber espíritos como os filhos, sobrinhos, dentro do núcleo familiar. Ali é responsabilidade nossa educar, principalmente com o exemplo, não só com as palavras. Como dizia Francisco de Assis, vá praticar, vá viver o Evangelho. Se for necessário, fale. Ou seja, a vivência, o exemplo, a prática vai ser sempre o nosso meio maior. Por isso que Jesus não trouxe recursos nenhum. Jesus tinha recursos. Nós vimos durante a boa nova trazida por ele. Era material? Não. Não quer dizer que com ele não tenha ajudado materialmente
alguns necessitados, né, com a Casa do Caminho, com Pedro lá. Mas não. O maior desafio da caridade de Jesus foi nos mostrar que o amor, a ação, ela é a nossa salvação. Então ele não deu nada de material, ele não viu Jesus distribuindo ouro, né, dando dinheiro, não. A demonstração maior dele foi a do Evangelho como base salvadora para a nossa evolução. Por isso que fora da caridade não há salvação. E é isso que Jesus está nos convidando sempre a praticar. E eu venho trazer, para que nós reflexionemos, Thomas de Kempis, né, católico, nessa obra Imitação de Cristo. Então, embora para nos lembrar que, independente do nosso credo, enquanto cristão ou não, é sempre relevante falar da caridade. E esse livro eu busquei, né, porque na obra Amor e Ódio, da Média Ivone do Amaral Pereira, que eu gosto muito, Gaston, enquanto teve, né, numa expiação que é sempre prova, enquanto ele se vê preso, aparentemente injustamente, mas tem um porquê aí na obra, recomendo que todos leiam, é muito boa. Ele lê esse livro, é de grande serventia para ele refletir enquanto ele estava preso, não é? Numa masmorra. E diz o seguinte, Thomas de Kempis, que era da ordem de Santo Agostinho, não é? Então ele vem nos dizer sobre a caridade no capítulo 15, né? De uma parte aqui, ele diz, das obras feitas com caridade. E não é diferente do que a doutrina nos diz. Sem a caridade, nada vale a obra exterior. Tudo, porém, que da caridade procede, por insignificante e desprevisível que seja para alguns, produz abundantes frutos, porque Deus não atende tanto à obra como a intenção que fazemos, ou seja, a intenção vale muito mais, como nós vemos relatando aqui. Bem faz quem serve mais ao bem comum que a sua própria vontade, o desprendimento, né? Aquele que tem verdadeira e perfeita caridade em nada se busca a si mesmo, mas deseja que tudo se faça para a glória de Deus. Então, nas nossas atitudes, nós sempre vamos estar, a partir do momento que buscamos a prática da caridade, vamos estar mostrando ou demonstrando, não com essa intenção, mas é o que ela vai resultar, que Deus e seu amor infinito está presente em cada um de nós. Basta que nós o descortinemos, basta que nós procuremos vivenciar os seus ensinamentos através da Boa Nova, através do Evangelho do Cristo. O Sermão da Montanha é um convite à caridade em seus variados sentidos. Não matarás, né? Vamos no sentido que ele diz que o sofrimento é uma oportunidade. E para nós treinarmos a caridade. Eu lembro que Chico falava de uma passagem que ele estava triste, né? Acabrunhado, como nós dizemos, e Emmanuel apareceu para ele e mandou ele praticar a caridade. Chico, levanta daí, vai visitar, né, as comunidades carentes, que essa tristeza, esse sofrimento passa. Então, muitas vezes, nós ficamos presos a dores, a sofrimentos, porque, na nossa visão egoísta, acreditamos que só nós passamos por isso. Na nossa infantilidade espiritual, no nosso engatear enquanto espíritos, acreditamos que só nós passamos por dor, por dificuldade, por sofrimento, por desarmonia familiar, por desentendimento amoroso, por problemas no trabalho, né, por vizinho, na própria casa espírita ou religiosa que frequentamos. Então, o nosso egoísmo, às vezes,
nos coloca naquela visão de só olhar para o nosso próprio umbigo. E daí passamos por dores e sofrimentos que podiam ser evitados ou sanados ou minimizados pela nossa vivência no amor, pela nossa vivência de caridade, buscar algum local em que eu possa praticá-la, começando na prática, experiência primeira no lar, com aquele que convivemos, pai, mãe, irmãos, filhos, marido, esposa, né? Sogro, sogra, genro, nora. Então, dentro do alicerce do lar, para aqueles que possuem lar, que devem ser muito gratos, começa todo o nosso trabalho de caridade. A caridade do perdão, a caridade da indulgência, né? A caridade fraternal, da compreensão, de entender que aquele irmão ainda não chegou, muitas vezes, no ponto em que nós já avançamos, mas ele chegou em outro que nós ainda não conseguimos. Então, a caridade é um convite a que nós possamos não dar tanta importância, não é não nos cuidar, deixar isso bem claro, não é ter o zelo e o alto amor por nós temos que ter, mas não enxergarmos, querermos que o mundo gire em torno de nós. Ou seja, só existe minha dor, só existe meu problema, só eu necessito de atenção. Não. Por isso que Emmanuel chegou para Chico e disse, vai lá nas comunidades, vai até lá ver a dor do outro, que a tua passa, tu esquece. Porque, gente, tem gente passando por dificuldades tão maiores que nós. Muitas vezes a gente está reclamando porque não tem um pedaço de carne, né? Que carne realmente está muito caro. Eu posso não comer aquele carne, mas eu tenho um pedaço de frango. Eu tenho outro meio de alimento. E tem gente que não tem nenhum. E muitas vezes nós ficamos nesse lamento, quando poderíamos estar agradecendo, né? Agradecendo que temos. Pode não estar muito como era antes, pode estar mais reduzido, mas nós temos. Pior é quem não tem. Então, nós estamos vendo nesse momento o apelo da sociedade, dos meios de comunicação, para que possamos olhar para essas criaturas. As pandemias, os grandes caos que acontecem na humanidade são para que nós despertemos para a necessidade de olhar para o outro, que uma boa sociedade é aquela onde todos vivem em paz e harmonia, com teto, com o que vestir, com o que se alimentar, com recursos para a sua subsistência. Então, muitas vezes nos fechamos no nosso mundinho íntimo, acreditando que só nós aqui existimos, e não é por aí. É lógico que nós temos necessidade, devemos buscar nossa melhora emocional, moral, intelectual. Mas podemos também, no transcorrer dessa busca, sermos instrumento de serviço do amor. Elevarmos nosso sentimento a nossos irmãos. Deixar de olhar só para o nosso umbigo e deslumbrar um horizonte maior. Então, nós, do Núcleo Espírita Alta de Souza, suspendemos algumas atividades presenciais, mas o trabalho social foi o que nós buscamos dar continuidade. Então, é muito número de famílias que vêm até a nossa porta, digo sempre quando faço aqui as palestras, buscar alimento, buscar item de higiene. Tem gente, vou reforçar, que só tem uma escova de dente em casa, é coletiva, quando tem. Então eles buscam muito item de higiene, água sanitária, sabão, em barra, né, nesses momentos tão necessários de higiene, sabonete, escova de dente, pasta de dente. Então, se você pode, tem recursos para comprar e doar em algum ponto que faz entrega de cesta básica, que faz entrega de kit de higiene e limpeza, por gentileza, por caridade, por amor, faça.
Leve, tire, meu tempo é muito corrido, arrume um tempo, converse com Deus. Deus, ó, eu tenho que fazer isso, arruma um tempo aí para que eu possa me desprender, deixar um momento, um pouco, minha família, minha casa, e ir fazer essa ação. É bom para nós, é bom para o nosso íntimo, é bom para a nossa evolução, para a nossa paz íntima. Eu garanto que a satisfação é enorme. Então, os espíritos estão sempre nos convidando, nos fazendo. Paulo lembrou, né? Sem caridade eu não sou nada. Eu tenho que ter o desprendimento de saber doar do que eu tenho em casa àquele que mais precisa, de abrir mão muitas vezes de coisas materiais e comprar algo que eu posso doar para alguém. Nós estamos sendo convidados nesse momento a olhar por outro, a nos desprender de coisas, porque tudo é passageiro. Até as roupas que eu tenho ali no meu guarda-roupa são passageiras. Às vezes até com a mudança orgânica nossa, né? Da nossa estética, aquilo fica perdido. Então eu posso doar, eu posso passar adiante. Então Emmanuel, na obra Palavras de Vida Eterna, né? No capítulo 49, Caridade e Riqueza, ele vem nos lembrar o que a gente está discorrendo aqui. Se acreditas que apenas o ouro é base corrente da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousasse a cabeça. A riqueza de Jesus, que dividiu a humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo, foi moral, foi de amor, foi vivência desse amor em seus vários aspectos. E ele nos lembra, se guardas, no finalzinho da mensagem, não guardes sobras na bolsa, não aguardes sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Então, nossa riqueza maior, aquela que nós vamos levar para o outro lado, são nossas ações. Vão ser avaliados no livro da vida, como falou nosso irmão, como foi que nós passamos nossa jornada aqui? Quais foram as oportunidades que abraçamos quando tivemos meios de vivenciar a caridade? Fechamos os olhos, olhamos para o lado, ficamos questionando, ajudo ou não ajudo, não é? Chico Xavier dizia, faça sem olhar quem. Não pense se o outro merece ou não. Pense que você vai ficar bem, vai fazer o bem com aquela ação. Não fique questionando, senão você não vai ajudar nunca ninguém. Então, que possamos nós, dentro desse convite à caridade, trabalhar a caridade moral, a material sempre, né? Buscar sempre que puder ajudar. Mas na moral, vamos ser mais solidários, vamos aprender a escutar mais, falar menos, ter a capacidade de ter empatia, nos colocarmos no lugar do outro, sermos indulgentes, mais tolerantes, mais fraternos, mais piedosos, mais benevolentes. Esse é o nosso grande desafio na nossa jornada reencarnatória, é trabalhar o amor em nós, em suas várias expressões. Então, que nesses momentos em que muitos de nós nos encontramos tristes, sai para ajudar alguém, vai fazer um trabalho se você pode, tomando todos os cuidados que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Use máscara, use as proteções necessárias, mas não perca a oportunidade de fazer o bem. Se eu não posso ir ao encontro, mas eu posso dar um telefonema, se eu sei que alguém é mais sensível a esses momentos de reclusão,
que pode estar passando por uma solidão maior, então um telefonema é um ato de caridade. Escutar aquela pessoa, conversar, fazer com que ela possa sentir que alguém se importa com ela, isso é um exercício de caridade. Então, meus irmãos, com esse tema que nos convida a grandes reflexões, possamos nós, através das oportunidades benditas de praticar a caridade do perdão, da benevolência, da indulgência, da tolerância, da humildade, da resignação, da fé, da esperança. Todos somos capazes de servir e amar. Nós somos criaturas de Deus e, como suas criaturas, fomos criados, fadados ao progresso e à perfeição. Então busquemos dentro de nós esse amor. Trabalhemos ele o mais que pudermos e vamos com fé, esperança e confiança seguir adiante, que dias melhores virão. Tudo vai, nesse momento de transição, se acomodar e logo, logo estaremos no nosso esforço, na convocação moral maior do Pai, para que possamos renovar, nos libertar dos miasmas que ainda temos do orgulho, do egoísmo e da vaidade e seguirmos adiante no bem, no amor e na fraternidade. Obrigada a todos pela atenção. Vamos agora orar, agradecendo por mais essa oportunidade bendita de refletirmos sobre o Evangelho do Cristo, sobre a codificação que nos traz esse leque de informações através do codificador Allan Kardec, que nos abriu a mente para uma visão maior de nós como seres espirituais imortais. Vamos orar. Pai maior, de benevolência infinita e misericórdia, Jesus, que nos desse todo o exemplo da caridade maior, benfeitora amiga Alda de Souza, que nos oportuniza na tua seara a oportunidade de praticar a caridade expressada no Evangelho e vivenciada, que possamos nós estarmos buscando sempre a sintonia amorosa com o nosso Pai maior, com o nosso Mestre, a fim de que possamos perseverar no bem, no amor e na fraternidade. Nos guarda, nos protege, nos auxilia, hoje, agora e sempre. Muito obrigada, uma boa noite. Sigamos com Jesus, hoje e sempre.